Vejo uma igreja comprometida em pregar o evangelho da graça e anunciar a justiça, bondade e a misericórdia de Deus para com todos os homens. Vejo uma igreja que investe numa geração de jovens pastores comprometidos com Deus e as pessoas, comprometidos em pregar o evangelho da justiça de Deus. Vejo uma igreja que vive a cultura do reino de Deus, que é baseada no amor a Deus e ao próximo, comprometidos com nossa geração e o futuro delas. Vejo uma igreja com louvor cristocêntrico, com letras que falam da redenção e do amor de Deus e o perdão em Jesus Cristo, com melodias que envolvem as pessoas numa atmosfera de amor a Deus e ao próximo. Vejo uma igreja que tem linguagem para alcançar todos os segmentos da sociedade, que é graciosa com as pessoas, assim como Cristo foi conosco. Vejo uma igreja orgânica, em que se amam como família, vivem como família, cuidem uns dos outros, reunidos em pequenos grupos, criando vínculos de amor e compartilhando esse amor com seus vizinhos e amigos. Vejo uma igreja que se importa com as crianças, que ensina os princípios do amor de Deus, na linguagem que elas possam entender, para que cresçam amando a Deus e ao próximo. Vejo uma igreja que forma líderes capazes de influenciar empresas, que ocupam espaço em todos os segmentos e falam a todas as gerações. Vejo uma igreja com grande expansão. Vamos crescer muito, invadiremos grandes cidades, formaremos milhões de discípulos em todas as nações. Vejo uma igreja que anda no mover do Espírito Santo, nos dons espirituais, que impacta bairros, cidades e nações. Cremos no poder de Deus, em seu favor em nossa vida. E aquele que em nós começou a boa obra vai aperfeiçoar até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus nos fortalece, podemos todas as coisas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós da Palavra Viva cremos nesse amor. Comece a aplaudir aquele que é digno de adoração, de amor,
abaixar um pouquinho o retorno. Glória a Deus. 2012, início, eu estava praticamente desistido do ministério quando fui passar férias em Floripa, a convite de um amigo, e conheci Palavra Viva, e a Palavra Viva, na Palavra Viva, Deus restaurou o amor e o desejo de pastorear, e isso é marca, todos aqui da igreja sabem sobre isso. Em 2012 eu fui 5 vezes a Florianópolis. Numa dessas vezes eu chego em Floripa, o bispo está sentado lendo uma carta, e ele está lendo a carta. Amanda, só, olha essa carta aqui. E naquela carta um pastor pedia perdão para outro pastor. Me perdoe porque eu agi de forma errada, eu não agi certo. E ele leu aquela carta para mim e eu falei, caramba, bispo, quem está pedindo perdão para o senhor? Ele, não, cara, eu estou pedindo perdão para os pastores de uma cidade aqui no norte do estado, porque eu errei e eu agi de forma incorreta e eu estou me desculpando através dessa carta. Aquilo mexeu muito comigo. Na época, nossa igreja era enorme, tinha 30 pessoas. E eu voltei de lá, que falou muito profundo no meu coração. Naquela volta, eu marquei gabinete com umas 8 ou 9 pessoas. E marquei gabinete única e exclusivamente para pedir perdão por todas as minhas cabeçadas e grosserias e acusações que eu fazia de púlpito. E ele não sabe disso, mas nessa ida a Floripa eu fui muito ministrado por Deus e comecei a entender por que nossa igreja não crescia. Não crescia por causa de mim. Posso ouvir misericórdia? Eu atrapalhava o crescimento da igreja. E de lá para cá, isso foi 2012, né? Eu fui 5 vezes a Floripa desde 2012. De lá para cá, a cada ano nossa igreja dobra de tamanho. A cada ano Deus traz pessoas quebradas. Mais da metade dos líderes de time é gente que chegou na igreja desistido de igreja, ferido, e que Deus restaurou. E essa é uma marca da Palavra Viva, tem a ver com o espírito da nossa igreja. E de lá para cá a gente tem só crescido. Vocês têm o privilégio de poder escolher o pastor de vocês. Eu não tenho esse privilégio de escolher vocês, embora a escolha, eu não tenha do que me queixar, porque Deus só traz gente boa para cá. Mas pastor não escolhe ovelha. A única coisa que o pastor escolhe é o seu próprio pastor. E eu escolhi o meu pastor. E vocês vivem hoje fruto dessa minha escolha. Porque eu tenho uma dívida de gratidão e admiração com o Bispo Flori, por ter confiado o nome da igreja, por ter confiado uma visão, e que para mim é prazeroso e é abençoador. Nossa igreja tem crescido, a nossa igreja é o que é, por conta da visão que Deus deu, não a mim, deu a ele, e eu não canso de dizer isso todas as nossas ceias aqui. O Bispo Flori é o visionário de nossa igreja. Ele plantou a Palavra Viva há quase 30 anos atrás e hoje está aqui conosco. Eu queria aproveitar esse momento para, mais uma vez, dizer o meu muito obrigado. Tenho uma dívida de gratidão e admiração. A sua vida me influencia, né? Não é o seu jeito de ensinar, o seu jeito de ser me influencia o meu pastorado, de viver e de liderar. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida. E quando a gente gosta de alguém, a gente não se envergonha de dizer. Não só eu, como os pastores todos aqui têm um carinho e uma admiração. Não só os pastores, a me arrisco a dizer a própria liderança, porque nossa igreja só é como é, porque o Senhor deu a palavra, porque o Senhor tem uma visão e nós respeitamos isso. Então, para mim é um privilégio, uma honra enorme recebê-lo nessa noite aqui em nossa igreja. Seja bem-vindo à sua igreja, Bispo Flori. Você pode recebê-lo com carinho, com aplauso. Bem-vindo à igreja. Boa noite, pessoal. Vocês estão na bênção? Glória a Deus. Primeiro quero dizer da alegria de estar aqui com vocês. Essas palavras que o pastor Armando acabou de falar, elas me motivam, me incentivam e nos dá força na hora da gente continuar, nas horas de luta e de batalha, porque a gente começa a perceber que tudo que a gente faz, às vezes a gente não tem noção, mas ela está alcançando pessoas, está abençoando pessoas, amém, amados? Eu tenho uma alegria enorme, um orgulho enorme dele, da Márcia, do Davi e da Daniela, toda essa família, o Luciano e a Simone, que foram os primórdios também aqui que nos receberam, juntamente com o pastor Leandro e a sua esposa. Então,
Eu tenho muita alegria de estar com vocês e de ver a igreja, de poder conhecer novas figuras aqui, pessoas que estão nascendo de novo, que se encontraram com Jesus Cristo e que eu tenho certeza que vão ser instrumento de transformação nessa cidade. Posso ouvir um amém de vocês? A hora é agora, o tempo é já. Posso ouvir um amém? E o que Deus vai fazer, Ele já está fazendo. Então você tem que estar ligado nisso. Então muito obrigado pelo carinho, pela forma honrosa e respeitosa que me recebe, né? Nosso pastor Alain de Bangu com a sua esposa, pastor Alain também que é de Bangu com a sua esposa, que estão aqui com a gente. Todos vocês de uma maneira carinhosa, né? Ao Ministério de Louvor, que é muito bom, parabéns. Vocês estão realmente de parabéns por tudo. Bom, pregar a palavra de Deus, ela é uma das coisas que eu mais amo na minha vida. Pregar a palavra de Deus, debaixo de uma instrução do Espírito, debaixo de uma inspiração do Espírito, é a coisa mais fantástica que existe, não é? E eu creio que hoje, né, Deus estava conversando com o pastor Armando, e ele estava me compartilhando, que fazem 27 anos que vocês estão na Palavra Viva, não é? 7 anos, né? Ou seja, vocês cumpriram um ciclo de Shemitah, um ciclo de descanso, e vocês vão entrar no descanso de Deus a partir de hoje. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Amém? Eu creio que um ciclo de paz e de descanso Deus está trazendo para vocês, e vai trazer um ciclo de vitória na vida de muita gente que está sentada aqui hoje. Aleluia. E hoje eu quero falar sobre um assunto que me apaixona muito. Está lá em Mateus capítulo 17. E aí eu quero entrar na palavra que Deus colocou no meu coração. Versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: quando chegaram onde estavam a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Então trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando tereis que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos perguntaram: por que não conseguimos expulsá-los? Ele respondeu: por causa que vocês têm uma pequena fé. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença. Tem pessoas que estão aqui hoje, que vieram para receberem a mim como teu servo, mas eu tenho maior certeza que eles querem mesmo é a palavra do Senhor no coração deles. Me dá nessa noite graça, sabedoria e unção para dividir com eles aquilo que o teu Espírito tem trazido à minha alma, para que eles possam serem confortados, para que eles possam serem sarados, para que eles possam serem transformados. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, e ainda o Senhor irá fazer neste lugar, por tudo que o Senhor já fez, e por tudo que as coisas que o Senhor tem guardado para este povo. Em nome de Jesus, aleluia, amém, amém, amém. Esse versículo, ele é muito importante, porque ele revela exatamente como Deus trabalha e como Jesus trabalha. Todo o texto aqui, se você pegar toda a história desde lá de cima, você vai começar a ver que é a história de coisas que Jesus está vivendo de maneira sobrenatural. Ele fala primeiro da transformação
e da transfiguração, da experiência da transfiguração que ele teve junto com seus discípulos. E a Bíblia diz que ele desce e ele se defronta com um cenário extremamente de dor, porque ele encontra ali o Pai, e o Pai clama a ele dizendo: olha, Senhor, eu estou aqui com o meu filho ele tem problemas, o meu filho ele está com um problema que ele tem crises que quando essas crises dão nele, ele se joga na droga, ele se joga no crack, ele se joga no alcoolismo, ele se joga dentro de um quarto, dá muita depressão nele. O meu filho é o meu problema, o meu filho é a minha maior angústia. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: ó geração incrédula. E o texto é mais correto traduzido aqui: ó geração que não crê, e ó geração que sofre. Até quando vocês vão sofrer? Até quando eu vou estar com vocês? Aí o Senhor Jesus diz: traze o menino a mim. E eles trouxeram o menino a ele. E nesse momento a palavra de Deus diz que ele, olhando para aquele menino, ele expulsou o demônio. E então os discípulos aproximaram-se dele. E Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar? Ele respondeu: porque vocês têm uma fé pequena. Agora, se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a este monte: sai daqui para lá, e ele obedeceria a vocês. Ele disse: porque aquele que crê, nada será impossível. Diga para o seu irmão: nada é impossível. Diga: nada é impossível. Eu acredito muito em ciclos. Eu acredito em tempos em que Deus dá oportunidades para gerações. Eu vejo assim, hoje, se você olhar o cenário mundial, você vai começar a ver as igrejas que estão sendo relevantes na sociedade. Muito melhor do que tu ser importante, é você ser relevante. É ser uma pessoa relevante para aquela sociedade. É do tipo assim: se você morresse hoje, qual é a falta que você faria? Qual é a falta que você faria, não para a sua família, porque a sua família tem laços fraternos com você. Mas eu te digo assim, o que a rua diria? O que a cidade sentiria? Se você morresse hoje, qual seria a realidade dessa cidade? Você sentiria muito? A cidade lá sentiria muito? As pessoas diriam: poxa, essa pessoa vai fazer falta. Estamos vivendo na era da Copa. Quando o Neymar se machucou na Copa passada aqui no Brasil, todo mundo sabia o fim. Lógico que ninguém esperava um fim tão trágico. Mas, por quê? Porque Neymar, além de ser importante, Neymar era relevante. Ou seja, ele, além de ser um grande jogador, ele também levantava a autoestima do brasileiro e levantava a autoestima dos jogadores que jogam na seleção brasileira. E quando ele se machucou, parece que uma sombra tênue de luto entrou no coração das pessoas. E todo mundo passou a entender que seria impossível ganhar aquela Copa devido ao fato de nosso melhor jogador ter exatamente se machucado. O que todo mundo ficou? Incrédulo. Até então existia uma crença da possibilidade, da hipótese, porque havia um sol de expectativa, e diríamos um sol de esperança, baseado em cima de uma figura. Nós somos assim, nós nos movemos assim. E quando Jesus viu o sofrimento deste garoto, e o garoto tinha sido trazido ao seu filho, aos seus filhos, que eram os seus discípulos, e nada havia acontecido, Jesus viu a cena do pai, e óbvio que Jesus sentiu a dor. Aqui é um gemido de dor que Jesus dá.
Jesus se compadeceu daquele menino. E Jesus sentiu compaixão daquele menino. E a Bíblia diz que ele expulsou o demônio. E o menino instantaneamente foi curado. Então Jesus falou para os seus discípulos. Os discípulos ficaram encucados. Do tipo, por que acontece isso com ele e isso não acontece com a gente? Você já não se fez essa pergunta? Por que determinadas coisas acontecem na vida das pessoas e por que as coisas não acontecem na tua vida? Nosso mundo é um mundo de comparação. O nosso mundo é um mundo onde você se compara todo dia, toda hora, a todo momento com as pessoas. Verdade ou não é? As pessoas hoje são fitness, elas são bonitas, elas prezam a beleza, elas prezam o corpo, elas prezam uma série de coisas. Então a garota já cresce vendo o corpo da Gisele Bündchen, ela já cresce vendo as atrizes da Globo, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Mas é uma influência indiscutível sobre a vida das pessoas, não é verdade? Por quê? Porque as pessoas elas vivem de comparação. Agora veja bem, ao invés de tu se comparar com os outros, uma coisa é tu ser inspirado em outras pessoas, tu se inspirar exatamente naquilo. E Jesus olhou para os discípulos frustrados, que eles não conseguiram resolver o problema daquele garoto, disse: vocês têm um problema, o problema é o tamanho da vossa fé. E aí Jesus falou algo para eles, algo que até então eles não alcançavam. Então o que Jesus disse? Se a fé de vocês fosse do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, a fé deles não chegava a um grão de mostarda. Você entendeu que o que Jesus pede não é pouco? É pouco. Ele não pediu aqui uma fé do tamanho de um monte para mover um grão de mostarda, mas ele pede o tamanho de um grão de mostarda para mover um grande monte. Eu tenho certeza que aqueles discípulos usaram força, usaram o grito, usaram todas as estratégias que eles tinham para que a vida daquele menino mudasse. Mas a vida daquele menino não mudou. No capítulo 11, e no versículo 23 do Evangelho de Marcos, Jesus ensina um princípio sobre fé. Ele havia passado por uma figueira, e ele havia procurado frutos, e ele não havia encontrado. E a Bíblia diz que ele olhou para aquela figueira: nunca mais nasça fruto de você. A palavra de Deus diz que, passando no dia seguinte, Pedro, muito impressionado, Pedro olhou para ele. Ele disse: Senhor, viste que a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela está seca? Aí Jesus disse: se vocês tendes fé em Deus, vocês dirão não somente essa figueira, mas vocês dirão aquele monte: saia de lá e precipita-te no mar, e aquele monte irá para o mar. Ou seja, veja bem, tem dois links aqui, dois links importantes. A primeira, no menino, Jesus disse ao demônio. Aqui no segundo, no monte, Jesus disse que eles deviam dizer ao monte. As coisas que você diz, as coisas que você fala, as coisas que você escreve, relatam exatamente aquilo que está dentro do teu coração. O rei Salomão disse: a vida e a morte estão no poder da língua. Com quem que ele havia aprendido isso? Com seu pai, que havia escrito o Salmo 34:12. Aquele que tem o temor de Deus, aquele que quiser viver dias felizes, que ele não quer ver o mal, ele refreie a sua língua do mal, e a sua boca de falarem dolo, que é engano. Hoje nós vivemos mais no campo da dúvida do que no campo da fé.
Nós vivemos mais do campo do tipo, vamos mandar isso daqui para o médico, vamos mandar isso daqui para o psiquiatra, vamos mandar isso aqui para resolver de outra forma. Mas nós acabamos, de certa forma, abandonando a maior ferramenta que Deus colocou na vida do povo, e a maior arma que existe na terra, que são a palavra de Deus dentro do seu coração. Jesus disse, a fé é como uma semente, ou seja, ela precisa ser plantada. Ela precisa ser plantada dentro do seu coração. O apóstolo Paulo fala em Romanos no capítulo 10, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que eu encontro tudo aquilo que eu preciso. É na palavra de Deus que existe todas as ferramentas necessárias para o homem viver aqui na terra. O grande problema é que nós estamos em busca hoje de todo tipo de coisas, de todo tipo de informação que nos conduzem ao sucesso. Mas nós esquecemos que Deus deu à igreja e Deus deu ao seu povo a maior arma que leva o homem ao sucesso. Quando o Senhor chegou para Abraão, disse, sai da tua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu te indicar. A palavra de Deus diz que o Senhor chegou para Abraão e disse, eu te abençoarei, tornarei grande o teu nome, serei inimigo dos teus inimigos, e todas as nações da terra serão abençoadas em ti. Para quem que ele disse isso? Para um homem de 75 anos. O que ele tinha? Nada. O que a sua mulher era? Estéril. Agora, o que Deus falou aqui? Deus descreveu uma imagem do seu futuro. Um futuro que ainda não existia em Abraão, mas existia no coração de Deus. E Deus compartilhou com o coração de Abraão. O mesmo Deus de Abraão é o Deus que está aqui essa noite. É o mesmo Deus que fala através da sua palavra, através de visões e através de revelações. E eu quero dizer a você nessa noite, eu vim aqui para anunciar a promessa de Deus para a tua vida. Eu vim anunciar, em nome do Senhor Jesus Cristo, qual vai ser o futuro de vocês. Eu vim aqui dizer para que você, que está doente, você vai sair daqui hoje, curado, em nome do Senhor Jesus. Eu vim dizer a você, que está aqui em depressão, essa noite, ou esse lugar angustiante da sua vida, Deus vai agir na sua alma, Deus vai agir no seu coração. Mas aparentemente não é apenas uma promessa, mas a promessa se cria e a fé se anuncia através exatamente disso, da palavra de Deus. O que mais eu e você vivemos é um mundo de ceticismo, é um mundo de incredulidade e pessoas negativas, pessoas cujo espírito estão contaminados pelo espírito de derrota. É o que menos falta. Se você quiser, eu te dou em 5 perfis aqui agora, para você se alimentar deles, em que você certamente em 6 meses, você será um sujeito extremamente amargo, extremamente ressentido, e você vai virar inimigo do pastor Armando, inimigo da pastora Márcia, inimigo dessa igreja, e tu vai declarar a falência da igreja, assim como Nietzsche declarou a morte de Deus.
Porque as coisas que alimentam o teu coração, as coisas que alimentam a sua alma, elas te trouxeram até aqui. As palavras que entraram dentro de você, as mensagens que entraram dentro de você, elas te trouxeram até aqui. Exatamente a mensagem que Deus trouxe a Abraão, o tinha levado até ali. Mas Deus estava descrevendo um futuro maravilhoso para Abraão. Estava dizendo para ele: você não vai morrer dessa forma, você não vai ficar assim. Você vai fundar um ministério chamado Ministério da Fé. É você que está formando ele, é a partir de você que eu estou nascendo ele, é a partir de você que eu estou começando ele. Você é só um homem velho, mas é eu que estou semeando essa semente em você. Você é uma pessoa, mas Deus vê multidão através de você. Deus vê empresa através de você. Deus vê teu filho na igreja através de você. Deus vê teu filho vindo para a igreja através de você. Deus vê tua filha vindo para a igreja através de você. Deus vê exatamente aquilo que você é capaz de receber. É capaz, e Ele não quer de você nada além de que você seja terra que Ele possa plantar essa semente bendita chamada fé. Essa semente bendita que é a sua palavra, a palavra da fé que pregamos. De Deus que está plantada dentro do seu coração, que essa igreja vai tomar essa quadra, vai se tornar com milhares de pessoas. O pastor Armando vai sair da prefeitura, você vai ter que ter mais pastores para trabalhar de tempo integral. É pela fé que Deus vai fazer explodir o crescimento em Bangu, aonde você estiver, vai estourar o crescimento. Belfel Roxo, vou entrar na Barra, vou entrar no Flamengo. Eu estou profetizando sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Sabe o que está faltando para mim e para você? Fé, para botar o mundo ao nosso redor se mexer. Fé para fazer o mundo ao nosso redor se mover. Nós entramos num sentimento tão para baixo, que a gente mais passou a desacreditar do Brasil, a desacreditar das pessoas, porque o cenário, ele só mostra isso. Eu não vivo pelo cenário. Meu economista não é o Henrique Meirelles, meu presidente não é o Temer. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que tanto me amou e se entregou por mim. Eu não sou um fracassado, não sou terceiro mundista, eu sou filho de Deus. Eu nasci para fazer a diferença na minha cidade, na minha nação. E você tem que ser a diferença neste lugar, a diferença na sua família, porque Deus vai usar a tua vida de forma miraculosa. Ele vai usar a sua casa de maneira poderosa. Ele vai fazer de você um instrumento dele. A gente, quem sabe que ao teu redor está sofrendo e está sofrendo muito, mas você vai ter exatamente o que? A palavra da fé. Eu creio nesse Deus que eu estou pregando para vocês. Eu vivi várias experiências com Deus já. Eu vivi situações das quais eu desacreditava que a igreja poderia continuar. Em 2004, nós fomos afetados por um escândalo nacional. Ele saiu em todas as páginas do Brasil. Saiu calúnias, saiu coisas que não eram verdadeiras e saíram coisas que eram verdade. Nós tivemos um escândalo de pedofilia na igreja. A pessoa mais conhecida depois de mim na igreja se envolveu em casos de pedofilia.
Eu vivi a maior tragédia que você possa pensar. Me dá um pouquinho mais de retorno, por favor. Eu estou com a minha garganta um pouquinho estourada e eu não estou conseguindo usar ela. Eu vivi a maior tragédia que você possa imaginar na sua vida. Eu acompanhei uma investigação com criança e eu comecei a ouvir coisas e histórias que eram bárbaras, barbarizadoras. Os pais se reuniram comigo na minha sala e disseram: não denuncia isso, porque a igreja vai ser exposta a um escândalo, e o senhor não merece isso, o senhor não tem culpa de nada disso que está acontecendo. Eu falei para eles, eu disse: se eu não falar, eu estou não perdoando um pecado, eu estou omitindo um crime. Eu estudei direito, fiz direito. Existem na igreja coisas muito claras, que você não vai omitir um pecado, tu vai omitir um crime. Há duas formas de você pisar na bola no direito, é pela omissão e pela prática. Eu estaria cometendo o segundo crime, a omissão. Eu olhei para eles e disse: essa igreja aqui, se ela nasceu por causa de mim, é a grande oportunidade que Deus tem de destruir e acabar com ela. Se eu me calar, eu vou olhar sempre para vocês e eu vou me sentir devedor de vocês. Eu vou olhar sempre que alguma criança for vítima desse bandido como culpado. Eu disse: custe o que custar, eu vou falar. Eu chamei a delegada, sentei com ela, contei tudo que havia descoberto, entreguei provas para ela. Ela olhou para mim e disse: o senhor é um homem nobre, não se preocupe que a partir de agora é conosco. Chegou na segunda-feira, em pleno jornal do almoço: pastor da Palavra Viva é preso por pedofilia. Chegou na tarde, estava o pessoal da televisão lá na igreja. Quando eles chegaram, disseram: é você, Flori? Aí eu explicava o caso para eles, eles diziam: nós não vamos publicar isso daqui. Quando o pessoal da TV mais famosa de lá descobriu que era eu que estava envolvido, disse: eu não vou denunciar, não vamos denunciar isso aqui. Mas o que eu digo para você é uma coisa. Isso era uma segunda-feira. Imagina, tinha o bafafá da semana toda. Nós passamos a semana sem culto. Agora, no domingo seguinte, nós iríamos ver se verdadeiramente existia igreja. No domingo seguinte, foi a maior lotação que a igreja teve naquele espaço que era a metade da igreja. Porque as pessoas entenderam que ali existia alguém que não compactuava com as obras das trevas e que não tinha essa de encobrir A ou B ou C. As pessoas foram lá, terminou o culto, todo mundo chorando, aplaudindo, dizendo: bispo, estamos com a igreja, estamos com a palavra viva, estamos com Jesus. Então, quando você vive pela fé, o que determina a tua vida não é as circunstâncias negativas que te envolvem. O que determina a tua vida não são os fracassos que aparentemente estão cercando a sua história. O que determina o teu fim não é o meio que você vive, mas é a semente que está plantada dentro do teu coração. E eu quero dizer a você,
O que vai terminar a sua história não é o que você está vivendo. Você está vivendo uma dor hoje, vivendo uma luta hoje, mas eu vim aqui para te anunciar, essa luta não é o teu fim, é um meio de Deus te levar a lugares altos, a lugares abençoados, a lugares que Deus tem para você. Ele está apenas preparando a sua vida, Ele está preparando a tua alma, Ele está preparando o teu coração, e há momentos na nossa vida que a gente está sendo preparada para certos momentos. Deixa eu dizer para você uma coisa, hoje nós somos líderes de uma das entidades que mais recupera crianças vítimas do abuso sexual. Tu pode transformar a tua dor em triunfo. Hoje existe algo que a gente faz para as crianças, algo que a gente já trabalha com as crianças, aleluia. Então eu quero dizer a você, na área que você está provado, vai ser a área onde tu vai ser cura para as pessoas, você vai ser solução para as pessoas. É apenas uma oportunidade que o Espírito Santo está te dando de fazer a tua fé crescer. E o que os discípulos estavam falando aqui, estavam falando o seguinte, vocês estão desenvolvendo a fé, porque ela é do tamanho de um grão de mostarda, mas deixa ela crescer, deixa ela ter espaço, aleluia, porque ela vai chegar a patamares que vocês jamais imaginam. Foi exatamente isso que Jesus estava falando para eles. Eles estavam vivendo uma aparente frustração, um momento que eles aparentemente estavam frustrados, mas aquela frustração, o Espírito Santo estava extraindo deles um ensino que viria para mim e para você. Hoje eu estou lendo essa história. Eles não existem mais aqui na terra. Eles não sabem, mas eles estão servindo de exemplo para mim e para você. Hoje você está vivendo um caso que amanhã será exemplo e testemunho para muita gente que está passando pelo mesmo problema, pelo mesmo fracasso, pela mesma dor, e você vai dizer, calma aí, há uma semente plantada dentro de você, não é esse o teu fim. Deus vai te levar a lugares altos, Deus vai te levar a lugares altos, aleluia, Deus vai levar você a lugares altos. Eu atendi um pastor, um cristão há muitos anos atrás. Ele me mostrou o seu processo de divórcio. Havia ali mentiras de todas as espécies que você poderia pensar. Eu olhei para ele e disse, essas mentiras que estão aqui é a única garantia que você vai ganhar. Porque não havia volta no caso dele. Conversando com ele, esse homem começou um sofrimento e um calvário de dor e angústia. Um dia eu estava na igreja pregando. Eu desafiei a igreja a viver uma experiência. Eu disse, eu quero desafiar em primeiro lugar, quantas pessoas querem entrar comigo aqui num período X de jejum e oração e vir orar comigo aqui todos os dias por um alvo e por um objetivo. Várias pessoas levantaram a mão. Agora, quantos de vocês creem que vocês podem dar uma oferta antecipada, crendo que isso vai acontecer na vida de vocês? Preste atenção. Naquela época eu fazia isso. Ele é fluente em inglês, em francês, é um homem muito inteligente. Ele disse, eu vou pagar para ver. O que ele pediu, no campo jurídico não era possível. Porque ele havia saído de uma empresa, e aquela empresa tinha como regra, quem os acionassem em
na Justiça do Trabalho, nunca mais entrariam naquela empresa. E ele havia sido demitido há 8 anos daquela empresa. Ele disse, eu estou fazendo esse propósito, e ele disse as palavras para mim, eu vou pagar para ver. Eu tremi por dentro. Eu disse, Deus é maior que você, Deus não precisa do seu dinheiro. Isso aqui é um exercício de fé. E não foi significativa a oferta que ele deu também. No sentido de significância, não no sentido de valores, mas do tipo, naquilo que ele podia fazer. Mas ele é um cara que eu gosto muito, é meu amigo. Ele terminou o período de jejum, terminou o período de busca. Ele foi ao estado onde a empresa era a sede. Era proibido o ex-funcionário entrar lá. Ele chega na portaria, ele consegue entrar. Quando ele chega na recepção, ele faz uma pergunta, quem é o vice-presidente da empresa hoje? Não crê nas promessas. Porque às vezes a gente pensa que é grande demais para a gente. A gente acredita que aquilo é muito grande para a nossa vida. Eu tenho um casal lá. Eu discipulei ambos. São praticamente filhos da fé. Há 8 anos eles vêm orando, desde que casaram, porque eles gostariam de entrar para morar nos Estados Unidos de maneira legal. Os dois são formados em fisioterapia. Ele é hoje, junto com ela, um dos maiores mantenedores da Palavra Viva. Casal, um dos mais mantenedores da igreja. Ele ganhava R$950 quando eu comecei a pastorear ele. A esposa tem uma especialidade em fisioterapia que tem mercado no mundo todo, porque é uma especialidade muito difícil. Ela fala fluentemente o inglês. Ela foi para os Estados Unidos, ela se inscreveu lá para fazer um tipo de prova de OAB aqui no Brasil. Todos os professores dela, que ela fez curso 2 anos consecutivos, tinham passado na 5ª e última tentativa, porque só pode tentar 5 vezes, se não passou, não passa mais. Os professores dela tinham passado tudo na última tentativa. Ela chega lá na igreja, eles me chamam, o casal, e é gente esclarecida. Eu não sei nem por que eu estou falando essas coisas aqui para vocês, porque o que estava no meu coração falar era outra coisa. Chega lá no meu escritório, disse, o Espírito de Deus falou com a gente veio aqui, foi o ano passado, fazer uma oferta, pelo tamanho do salário que a Priscila quer ganhar nos Estados Unidos. Agora, amigo, deixa eu falar uma coisa, ela estava estudando para ir fazer a prova. Ela já estava fazendo oferta pelo tamanho do salário que ela ia ganhar. Ela disse, porque o Senhor tem nos ensinado a andar por fé e não por vista. E pela fé, eu já passei. E ela eles fizeram um cheque. E não pensa que é cheque pequeno. A gente que é pastor e prega, a gente fica preocupado nessas horas, não é, pastor Armando? Bom, resumo da ópera. Ela fez a primeira vez, ela ficou por meio ponto. Ela marcou para 6 meses depois. Ela passou entre os mais bem colocados. Hoje eles moram em North Carolina. Esse é o Deus que eu prego para você. O Deus que faz coisas grandes. Você acredita no poder desse Deus? A sua pequena fé tu bota em ação. Tu
Isso não é uma fé morta, morna, mas ela é uma fé proativa. Que tu deixa a palavra germinar, a palavra regar, a palavra de Deus e funcionando, e tu vai declarando a sua fé e crendo naquilo que Deus vem te falando, e crendo no poder dessa mensagem. Não há impossível para Deus realizar em sua vida. Eu vi isso em vários campos. Eu vi isso no campo da esterilidade. Agora mesmo, essa semana eu compartilhei aqui à tarde, e eu tenho vários outros exemplos. Eu lembro de um pastor amigo meu, que eu estava pregando numa igreja, veio ele e sua esposa, e eu orei por eles, e eu botei a mão no ventre dela, e disse que Deus lhe conceda filhos. Aí ela olhou, terminou a oração, ela disse, glória a Deus, é uma confirmação, porque nós estamos adotando uma menina. Eu disse, não, isso para mim seria confortável. Você vai ser mãe. Ela disse, mas pastor, eu não tenho útero. Eu tive que tirar. Eu disse, então Deus vai te dar útero. Eles adotaram 2 filhos, é o pastor Leonardo e a esposa dele, moram em Videira. Eu dou nomes, para que você saiba, eu tenho o nome dessas pessoas, aonde que elas são e quem elas são. Passou-se vários anos. Um dia eu já estou na igreja, 2002, quando nós se mudamos para ali, chega um casal, um bebê e mais 3 crianças. Nós viemos apresentar aqui, Flori está aí? Aí o pastor Flori está aí sim. Nós éramos amigos, não, eu sou amigo do Flori, eu quero dar uma surpresa para ele. Ele tinha se mudado para Minas Gerais. Deus não tinha dado uma filha, Deus tinha dado 3 filhos. Eu novamente, eu não estou numa igreja presbiteriana aqui. E ele já tinha adotado 2. Eles estavam com a tripa de filho atrás. É pela fé. A fé fala antes dos fatos acontecerem, porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, e é a certeza das coisas que eu espero. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia! E as pessoas não creem que Deus pode fazer. As pessoas vivem no mundo do modismo. A luz é bonita, louvor é bonito, mas o que eu quero é a fé operando, é os demônios sendo expulsos, é o canceroso sendo liberto, é o viciado sendo salvo, são os casais voltando para Jesus, são famílias sendo alcançadas, é uma igreja ativa e que de fato está fazendo jus ao pequeno grão de mostarda. Eu estava pregando na igreja do pastor David. Ao terminar a mensagem, eu desço do púlpito, o púlpito é bem baixinho, e eu chego no casal. Eu olho para o casal, eu olho para a mulher, eu boto a mão no ventre dela. Deus mandou fazer isso. Disse, você terás um filho, e o nome dele será João. Aí os 2 começaram numa choradeira. E eu não entendia por que eles estavam chorando. Terminado ali, eles me falaram, nós viemos para a igreja, sabe por quê? Porque nós tínhamos uma filha de 12 anos. Essa filha sofreu um acidente.
ela frequentava esta igreja. E nós ficamos tão desnorteados e tão desesperados, que em homenagem a ela, a gente decidiu frequentar aqui a igreja. E nós estávamos pedindo uma menina para Deus, durante a sua pregação. E aí Deus diz que nos vai dar um menino. O João hoje tem 6 anos. Aplauda o Senhor. O João hoje tem 6 anos. O pai dele é nosso pastor administrativo, é o pastor Nilton. Eu estou falando de um Deus real, de um Deus que diz que quando a fé é do tamanho de um grão de mostarda, Ele não exige muito. Ele não diz que é para ser do tamanho de uma montanha, Ele diz: eu só quero do tamanho de um grão de uma mostarda. Nada vos será impossível. Eu creio nesse Deus das impossibilidades. Eu creio nesse Deus que quando eu creio a minha vida e a atmosfera e o meu mundo começa a mudar. Vocês que estudam, que estão aí, vocês conhecem o mundo quântico. É o mundo das possibilidades. É quando o cara pensa, ele ocupa todos os espaços do pensamento e todas as hipóteses nascem naquela hora. E ele tem o poder de decisão. Mas mentalmente, ele passou por todos aqueles lugares. Se você chegar ali agora, você mentalmente, tu tem a igreja dentro do teu coração, você sabe os lugares aonde elas estão postas, as cadeiras, e você mentalmente, você define exatamente onde tu vai sentar. No mundo, isso é um mundo quântico, diríamos. É um mundo que você não vê, mas que existe dentro de você, e que você predefine aonde você vai sentar. A fé é exatamente isso, é algo que tem dentro de você, que Deus antes predefine dentro de você, aonde você vai chegar, e aí você começa a se mover, de acordo com aquela visão, de acordo com aquele sonho, de acordo com aquela palavra, de acordo com aquilo que Ele semeou dentro de você. Para muitos tu é louco, mas para Deus você é um homem de fé, uma mulher de fé. Billy Graham. Quando você ouviu falar de Billy Graham aqui? Pega o documentário de Billy Graham. Billy Graham, ele estava num colégio, estudando teologia. O diretor do colégio chegou para ele e disse assim: amigo, tu não dá para esse negócio de igreja. Volta para a tua fazenda e vai pregar. E vai ajudar teus pais a fazenda. Ele mudou de seminário. Porque seminário mais forma ateu do que crente. Rapaz, quando o cara é seminarista, eu já me arrepio com ele. Porque é cheio do... ele já chega querendo estigmatizar a gente, né? Você é arminiano, você é calvinista, você é agostiniano, você é isso. Eu sou crente. Ah, mas Agostinho falou isso, eu não tenho nada a ver com isso, é problema de Agostinho. Ah, mas Armínio falou isso, é problema dele, o cara viu lá em 1500 e tanto, eu vou estar me estressando com ele em 2018. Amém, amados? Nós vivemos outra realidade, nós vivemos outra realidade, no outro mundo. E a gente tem que andar exatamente pela fé. Não tem outro meio de tu manipular a igreja. É pela fé, e é pela fé, e é pela fé. Então, Billy Graham, ele chegava em casa das aulas no final de semana, eles tinham os eucaliptos plantados, que é aquele pinheiro americano que existe lá, que eles têm aos montes. E ele colocava um pequeno púlpito, o irmão dele contando dele. E ele começava a pregar para aquelas árvores. E ele terminava de pregar e disse: agora cada uma de vocês vem aceitar Jesus. E ele dizia: eu estou vendo uma multidão aqui. O irmão dele, meu irmão, enlouqueceu. Andar pela fé para o incrédulo é ser meio doido. Posso ouvir um amém? É como põe um show na Coreia. 500 cadeiras ele comprou. E não via ninguém. E ele começava a pregar. Só estava a sogra, a mulher dele e ele.
E ele começava com cadeiras. As cadeiras, você está sentado aí, vem aceitar Jesus. Venha para frente, aceitar Jesus. Ele é pastor hoje da maior igreja do mundo. Tem mais de 1 milhão de membros. Eiber Uber. Não é o dono da Uber, é o Eiber Uber. É um baita homem de Deus. Tem uma pregação que ele fala, que ele pregou não sei quantos anos para a sogra, para a mulher dele, para mais uns 4, 5. Ele disse, eu ia orar e dizer, meu Deus, quando vai acontecer? E ele chegava assim, eu quero mandar essa grande multidão se colocar e ficar de pé. Hoje ele é pastor de uma multidão de pessoas. Fé te dá um novo idioma. Fé, você fala. Se tiver fé do tamanho do você vai dizer a esse monte. A fé te dá um novo linguajar. A fé te dá uma maneira diferente de viver. A fé te dá uma maneira diferente de existir. A fé começa a te colocar num mundo não muito normal, mas você começa a andar baseado realmente de forma maravilhosa. É como diz Gesiel Gomes, a fé crê no incrível, realiza o impossível. A fé vê o invisível, crê no incrível, realiza o impossível. É pela fé que Deus quer que você se levante hoje aqui e diga, Deus vai me tornar o maior mantenedor dessa igreja. Quantos têm essa fé? Levante sua mão aqui. Deus vai dar para alguns de vocês aqui empresas. E você vai chegar aqui para o pastor Armando e vai dizer, eu quero comprar um lugar lá, porque nós queremos colocar uma casa lá aqui para cuidar de criança. Quantos querem essa unção na sua vida? Nós precisamos de comprar espaço para levar a melhor idade, para ter lugar para as pessoas de idade. Hoje eu tenho meu pai e minha mãe, que eu cuido deles, que estão com 94 e 90 anos. Como seria bom se eu tivesse um lugar onde filhos de Deus cuidassem deles. A igreja não nasceu para ficar em 4 paredes. Nós nascemos para fazer a diferença lá fora, na vida das pessoas, na vida dos necessitados, na vida dos angustiados. Aleluia! Nós queremos fazer a diferença na vida das pessoas, sim. Aleluia! Nós queremos sim comprar sítios e ter lugar para levar os filhos viciados e criar um modelo diferente de casa de recuperação. Amém, igreja? E você que está aqui hoje, Deus quer te fazer de você exatamente essa fé de um grão de mostarda, que você vai se multiplicar, que você vai crescer, que você vai botar a mão e você vai ver a mesa. Pastor, você sabe o que Jesus disse para esses meninos aqui? Quando chegaram, por que nós não expulsamos os demônios? Ele disse assim, vocês não foram para dentro, amigo. Sabe o que eu estou dizendo para você? Vai para cima. Olha para o teu irmão de igreja, vai para cima. Para com esse discurso fracassado. Diga, vai para cima, meu irmão. Olha aqui, amigo. Antes de Davi vencer o gigante olhou para ele e disse, o que esse moleque está achando que eu sou? Davi disse, o quê? Eu vou dar tua cabeça hoje aos urubus. Davi, antes de acontecer, ele disse, eu vou dar tua cabeça, eu vou cortar o teu pescoço. Antes de acontecer isso, ele disse que queria acontecer. E aí ele arrematou a charada, disse, tu vem contra mim com espadas e varapaus, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, ao qual você tem afrontado. Vai para dentro,
Vai para cima. Quero louvor aqui em cima. Vocês têm aqui o melhor louvor dessa cidade. Não estou de brincadeira não, eu estou falando a verdade. Quando vocês estavam cantando aqui, eu estava me arrepiando ali embaixo. Com a presença de Deus. Vocês têm um dos pastores mais maravilhosos aqui. Que tem a unção de Deus na vida dele. Tem a graça de Deus na vida dele. E enquanto eu estava ali, o Espírito de Deus me mostrou você, Leandro, sendo visitado por uma nova nuvem. Eu vi uma nova coroa de glória ser colocada sobre a tua cabeça. Eu vi você e a tua esposa na América, pregando o evangelho no inglês e sendo bênção para a vida das pessoas. Oh, Rabachora, Bacanta, Larabachai. Eu vim aqui hoje, não como visionário da palavra viva. Eu vim aqui como profeta de Deus sobre a tua vida. Eu vim aqui para te desafiar. Eu vim aqui para dizer para você que tem muito mais coisas para Deus fazer. Que nós temos que ir para dentro do inferno, arrancar as almas que estão na mão do diabo. Nós temos que ir com a mensagem e entrar para dentro mesmo. Deus te escolheu para ser influência nessa geração. Em Florianópolis, as pessoas me criticam muito, porque pela graça de Deus hoje, eu gravito entre as pessoas que governam o Estado, são pessoas que estão na Assembleia Legislativa, e todos eles me ouvem. Eu tive uma homenagem agora, na Câmara Municipal que eu participei, em que o presidente da Câmara, ele abre a sessão, e ele apresenta todo mundo. Ele fala: eu queria apresentar também aqui o Bispo Flori, que está aqui conosco na mesa, a Igreja Palavra Viva, a igreja que eu escolhi e que eu frequento. Aí eu vejo o prefeito da cidade, pegar a palavra, apresentar todo mundo, e dizer: agora eu queria aqui me referir ao Bispo Flori e a Igreja Palavra Viva. O Bispo Flori é meu bispo, é o meu pastor. A Igreja Palavra Viva é a igreja que eu escolhi para mim frequentar com a minha família. Eu sou da Igreja Palavra Viva. Em 2008, 2004, toda essa guerra, eu profetizava: um dia vocês vão ver o prefeito frequentando a igreja. Vocês vão ver pessoas entrarem aqui. Vocês vão nos influenciar essa cidade. Passar uma lei lá pró-homossexualismo. Porque antes de passar, eu sou consultado. Isso é essa influência. Agora, o meio não me influencia. Nós somos a influência. Ando com maçons grau 33, mas nunca entrei em maçonaria. Mas eu influenciei a cabeça deles. Eles estão aí na igreja. O ex-secretário é a minha faixa que eu gravito de liderança hoje. Mas todos eles dizem a mesma coisa. Quando um político chega ao prefeito, chega essa pessoa e diz: eu quero falar com o Bispo Flori. Diz ele: mas cuida como é que tu chega. O Florito não compra dinheiro. Se tu falar de dinheiro, ele te bota a correr de lá. Sabe por quê? Eu tenho uma fé tão grande no meu Deus. Ai de mim, de estender o boné e pedir para ímpio sustentar o meu ministério.
Quem sustenta a igreja é o povo de Deus. E Deus o abençoa e faz de você próspero e abençoador. Aleluia. Dever favor para político é a mesma coisa que dever favor para diabo. Ele te cobra um dia. Então, a melhor coisa que tem é você ser livre. É você ter uma mensagem. É você ser influente. E eu vim aqui hoje por causa disso, para ser profeta sobre a tua vida. Eu sou de Vitor Greff, uma cidade minúscula que tem 1.600 habitantes. Hoje eu prego para você, eu prego para várias pessoas importantes. Cara, você é do Rio de Janeiro. O que Deus pode fazer contigo? Tenha autoestima. Acredite no que Jesus te chamou para fazer. Não deixe o diabo te roubar. Fique em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Quero fazer um convite aqui a pessoas que querem ser a diferença nessa cidade, que querem ser a diferença nessa igreja. A minha voz está bem dificultosa, mas eu tenho força para orar por você. Eu quero te chamar aqui na frente. Enquanto o grupo está cantando, você vai sair do seu lugar. Eu quero orar por você.
dia mal chegar. Ó meu Senhor, eu me escondo em ti confio.